A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações, o Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Nesse dia glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, dia de novidades, dia de nos colocarmos na presença do Senhor, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, cheio de glória e majestade. Em santidade, Deus nos chama para viver uma vívida esperança de toda a bondade de Deus nesse tempo, para a glória do Pai no Filho, em Cristo Jesus. Amém. Que quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Nesse dia me veio em revelação a palavra de Deus para todo o tempo, de toda a bondade, do princípio ao final, do começo até o final, em nome de Jesus. O Deus que nos chama. E assim como chamou as ervas da terra a produzir, e assim como chamou todos os animais que veio da terra e deu ao homem para dar nome. O homem que não se contém, não consegue ver a grandeza de Deus, e o homem que se contém nas boas obras, o edificar do edifício, consegue ver todas as maravilhas de Deus e aguardar com paciência. Me vem em revelação a palavra de Deus nesse dia em 1 Reis 19:4 a seguir. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: Que faz aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matarem. E o Senhor lhe disse: Vai pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola. Abel Meola ungirá profeta em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Gel,
e o que escapar da espada de Jel matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com do 10ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta. E voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e, e o servia. Seguiu Elias e o servia. Aleluia! O Deus que nos chama em toda bênção, em toda glória, em toda riqueza, em toda a fartura e em todo o tempo, para nos entregar tudo aquilo que Deus tem reservado àqueles que crêem no Senhor. Aleluia! Separando o tempo de comer o pão que perece e o pão da vida, a palavra de Deus em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia.